Salmo 7. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Então que o inimigo me persiga e me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação. Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti e das alturas domina sobre eles. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a integridade que há em mim. Que cesse a maldade dos ímpios. Fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. Ó Deus justo, Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua maldade recai sobre a cabeça e sobre o próprio crânio. Desce a sua violência. Eu, porém, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Pai, nós queremos entrar na sua presença mais uma vez. E no nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor hoje, Pai, venha sondar a nossa mente e o nosso coração. Como está escrito, Pai, no versículo 9 do capítulo 7, que o Senhor fortalece o justo, pois sondas a mente e o coração. E como está no versículo 10, Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Senhor, se o nosso coração está torto em relação a alguns sentimentos, em relação a algumas coisas que estamos sentindo ultimamente, desejos que está no nosso coração que não vêm do Senhor, Pai, que o Senhor os tire, que o Senhor limpe o nosso coração, que o Senhor traga retidão ao nosso coração. Nós oramos, Pai, e nós aprendemos na semana passada que o Senhor é o escudo do nosso coração. E muitos de nós, Pai, muitas vezes estamos deixando as emoções falarem mais alto, conduzindo o nosso coração. Mas nós te pedimos, Pai, seja todos os dias o escudo do nosso coração, Pai, para que a nossa mente e o nosso coração esteja alinhado com os teus planos para a nossa vida. Pai, nós estamos encaminhando para o final deste ano, Senhor. E nós queremos, Pai, hoje fazer algo diferente. Nós queremos começar, Pai, esta oração agradecendo o Senhor por tudo.
Foram dias, Pai, muitos difíceis. Muitos de nós tivemos crises de ansiedade, muitos aqui tiveram crises de depressão, muitos aqui, Pai, tomaram decisões no calor das emoções, mas nós reconhecemos, Pai, que o fato de estarmos vivos, o fato de estarmos respirando, o fato de estarmos, Senhor, falando, orando nesse dia, é um sinal que o Senhor foi bom conosco. Porque se não fosse o Senhor, Pai, crises emocionais teriam nos levado à morte. Muitas pessoas, Pai, tiram as suas próprias vidas nesta época do ano, por terem perdido familiares, ou por não ter mais aguentado, ou pela frustração por não ter vivido sonhos, e nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui de pé. O diabo tentou muitas vezes tirar as nossas próprias vidas, mas não conseguiu, porque a sua palavra nos livrou da depressão. O diabo muitas vezes tentou levar-nos à loucura, mas o diabo não conseguiu, porque a sua palavra nos trouxe equilíbrio. Muitos de nós, Pai, tivemos alguns momentos, o coração acelerou. Muitos de nós, por algum momento, Senhor, teve tremores nas mãos, chorou até mais do que devia, lavou o travesseiro com as lágrimas. Mas nós estamos aqui, Pai, de pé hoje, orando. E isso é um sinal do seu amor para conosco. Porque se não fosse o teu amor, se não fosse o teu amor, Senhor, nós não teríamos conseguido suportar as crises e nem as dores emocionais. Se estamos de pé, Pai, é porque o Senhor nos sustentou. E é possível sim, Pai, viver a superação. É possível sim, Senhor, encontrar em Jesus o equilíbrio para traumas e dores emocionais. Como está escrito, Pai, aqui nesse versículo 9, que o Senhor fortalece o justo. Então fortalece cada um, Senhor, que até hoje, Pai, não conseguiu superar as dores, não conseguiu, Pai, ainda encontrar o equilíbrio no Senhor. A tua palavra diz que o Senhor sonda a mente e o coração. Pai, nós precisamos ter equilíbrio na nossa mente, no nosso coração, para que a gente possa entrar nesse próximo ano com a mente sã e o coração curado. Precisamos que o Senhor seja o nosso escudo, como fala no versículo 10, Deus é o meu escudo. Pai, seja o escudo do nosso coração. Eu oro novamente isso. Seja o escudo do coração dessa pessoa que está orando comigo. E toca agora na mente dessa pessoa. Toca na minha mente, Pai. Toca nas nossas mentes. Que todo pensamento e sentimento de frustração por não ter conseguido realizar o que nós projetamos neste ano, isso está levando a pessoa a um sentimento de frustração, a um sentimento de ingratidão, que o Senhor tire dos nossos corações, Pai. Porque a tua palavra diz em Provérbios 19, 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Muitos de nós, Pai, nesse ano, fizemos muitos planos, muitos projetos, mas a sua palavra diz que ainda que existem muitos planos em nosso coração, o que vai prevalecer, o que vai permanecer, o que vai concretizar é o propósito do Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque aquilo que não aconteceu não era para acontecer, não era propósito do Senhor ainda. Muitos de nós queremos acelerar os planos, acelerar os propósitos fora do tempo. Mas a tua palavra diz, Senhor, que as coisas são perfeitas dentro do seu tempo. Muitos queremos viver coisas que ainda não chegou o tempo. A ansiedade nos faz querer viver coisas que ainda não chegou o tempo. Então nós te pedimos, Pai, põe no nosso coração nesse dia um sentimento de gratidão. Queremos ser gratos por tudo aquilo que vivemos neste ano. E queremos desde já colocar os planos do nosso coração nas tuas mãos. Pois nós sabemos, Pai, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa sempre virá dos lábios do Senhor. Que o teu Espírito Santo possa alinhar o nosso coração
ao coração de Deus nesse dia, para que esteja dentro do nosso coração os planos de Deus e que venha permanecer o propósito do Senhor ainda neste ano e no próximo ano que virá. É o que nós te pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No Orando a Bíblia da semana passada, nós vimos a oração que Davi fez, que Davi estava falando que Deus era o escudo protetor dele. Se você não assistiu, não ouviu o Orando a Bíblia da semana passada, quando terminar essa mensagem, ouça o Orando a Bíblia da semana passada, que foi o Salmo 3. Davi lhe declarou que Deus era o escudo. E nós fizemos um panorama bem resumido sobre o contexto em que Davi estava quando compôs o Salmo 3, passando por problemas familiares. Ele entendeu que, diante daquela situação de problema familiar, ele não poderia ferir o que estava ferindo ele. Ele precisava entregar nas mãos do Senhor, porque a salvação viria do próprio Deus. E ele falou: Senhor, Tu és o meu escudo. Porque quando a gente não pode fazer nada diante de uma situação, quando você quer praticar a vingança, quando você quer ferir o próximo que te feriu, e Deus fala para você na palavra dele, não paga o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Retribui as pessoas que estão te fazendo mal, retribui com o bem. Como vai ficar a tua emoção? Como vai ficar o teu coração? Se Deus não for o escudo do seu coração, você pira, porque as emoções, não resolvidas, elas podem levar a gente até a loucura. Foi o que aconteceu com Aminon, fazendo aqui um resumo rápido. Foi o que aconteceu com Aminon, foi o que aconteceu com Absalom. Só que quando o Espírito de Deus está controlando as suas emoções, não é a tristeza que está controlando, não é, a raiva, como a gente viu aí nesse ano no Divertidamente 2, não é a emoção que está no controle da sua mente, mas é o Espírito de Deus, é Jesus. Porque se Jesus estiver no centro do controle mental, cada emoção vai estar no seu lugar certo, vai estar organizado. E o que Jesus quer fazer hoje nas nossas vidas é organizar as nossas emoções para que a gente consiga fazer planos e projetos para o próximo ano que esteja alinhado ao propósito de Deus. Antes da gente começar a meditar no Salmo 7, o que Deus trouxe para mim hoje para dividir com vocês foi Provérbios 19, 21, que diz assim: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. O nosso coração, ele é tendencioso a não fazer apenas um plano, mas a fazer vários planos. Eu já ouvi muitas vezes muitas pessoas falando, e provavelmente também você já ouviu. Isso é da humanidade, de nós seres humanos. Precisamos pensar no plano B, porque se o plano A não der certo, nós temos um plano B, nós temos uma carta na manga. Por que nós, seres humanos, fazemos isso? Simplesmente porque a gente não consegue saber como será o amanhã. Nós não somos oniscientes. Nós não estamos nem no passado e nem no futuro. A gente está no hoje. Aos seres humanos, o que foi lhe dado foi o presente, o hoje. Então, a nossa visão, ela fica limitada ao que estamos vendo hoje. Mas Deus, ele já está lá. Deus já está no amanhã. Nós estamos aqui neste ano que está findando. Falta, poucas horas para acabar o ano. Mas Deus já está lá. Deus já está no próximo ano do qual a gente ainda nem entrou, porque Deus não está limitado ao tempo. Olha que coisa incrível. Deus não está limitado ao tempo. Por isso que nós pensamos no plano B. Porque se o plano A não der certo, o plano B vai dar. Por quê? Porque a gente não sabe se o plano A dará certo ou não. Por isso que a gente pensa em um plano B. A gente não sabe muitas vezes se o plano A é realmente o plano que Deus tem para nós. Muitos de nós
estamos projetando coisas na nossa vida que não está alinhado com o propósito de Deus para nós. Eu vivi isso na pele neste ano. Eu cheguei a projetar algo, cheguei a assinar o contrato com pessoas, chegamos a marcar reuniões para realizar aquele projeto e aquele projeto não saiu do papel, ficou apenas do papel. Tentamos muitas vezes, fizemos muitas reuniões, já tínhamos pago, todo o projeto já estava pronto, só que aconteceram coisas no caminho e eu percebia que não era a vontade de Deus, não era o tempo e não eram as pessoas. E muitas vezes você projetou coisas neste ano e não aconteceram. E aquilo frustrou o seu coração e você acha simplesmente, talvez foi demônio, ou talvez eu não tinha capacidade, ou talvez as pessoas foram injustas comigo, não acreditaram no meu potencial. Não é isso. Muitas coisas não acontecem na vida de você que teme a Deus. Porque, de fato, se você não teme a Deus, se você vive uma vida de pecado, se você não tem compromisso com o Senhor, se você não entregou a tua vida ainda para Jesus, muitas coisas que você está projetando, elas não acontecem por causa de forças demoníacas. Sim, porque uma pessoa que não entregou a vida dela ainda para Jesus, uma pessoa que ainda não tem a direção do Espírito Santo sobre a vida dela, ela fica nas mãos de Satanás. E se tem alguém que está interessado em destruir, roubar e matar a sua vida, é Satanás. Então você até tenta fazer coisas, mas o quase não te permite fazer. Eu estava nesses dias aí, apareceu um anúncio no YouTube, eu estava vendo e achei interessante o que a pessoa falou, né? Que as pessoas tentam chegar lá, mas o quase não permite. E é verdade mesmo. Só que o que acontece? Existem forças espirituais que não cabe a você lidar com relação a elas se você estiver sozinho. Se Jesus não estiver com você, as forças espirituais que muitas vezes vêm para estragar, para impedir você de realizar os projetos que você pôs no papel, sozinho você não vai conseguir vencê-las, porque elas são maiores que você. Mas se você tiver uma vida com Deus, se você tiver uma vida de oração, de jejum, de adoração, se você deixar o Espírito Santo te conduzir e você crê que aquele que está em você é mais poderoso do que qualquer outro gigante que se levantar, Deus colocará nas suas mãos a pedra certa para você dar um tiro certo. Davi não precisou do plano B. Davi não precisou do plano B. Davi, com uma única pedra, deu um tiro certo e derrubou o gigante. Por quê? Porque foi o Espírito de Deus que estava na vida de Davi, o mostrou claramente qual era a pedrinha que era para ele pegar e qual era o lugar que ele precisava atirar aquela pedra. Então ele não precisou atirar uma, atirar duas, atirar três. O único tiro deu o tiro certo. Muitas vezes nós estamos tão perdidos que nós estamos dando tiro para todos os lados. Estamos dando tiro para todos os lados para ver se algum vai dar certo. Mas uma pessoa que ela é direcionada pelo Espírito Santo, uma pessoa que aprendeu a viver direcionada, movida, guiada pelo Espírito de Deus, ela consegue dar o tiro certo. Ela projeta e aquilo sai do papel e aquilo se torna realidade. Por quê? Porque uma pessoa guiada pelo Espírito de Deus, ela projeta o que está no coração do Senhor. Olha o que fala no Salmo 7 aqui, no versículo 12. Se alguém não se converter, Deus afiará a sua espada, já armou e deixou pronto o seu arco. A conversão, não pensa você que é só para aqueles que já aceitaram a Jesus. Não. Aceitar a Jesus é um primeiro passo, mas conversão, todos nós, cristãos ou não cristãos, precisamos diariamente. Porque o que é conversão? O que é converter? Você está indo para um caminho,
você muda a rota, né? Você está indo por um caminho, você converte, ou seja, muitas vezes você muda a sua rota. Você está indo por um caminho de praticar a vingança, você está indo por um caminho de pagar o mal com o mal. Quando há a conversão daquele sentimento, você para de entregar o mal para aquele que te fez mal e você começa a fazer o bem para aquele que te fez mal. Então, os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles precisam se converter diariamente. Conversão, ela é diária. E ela só vai terminar, amados, quando a gente chegar no céu. Sabe por quê? Porque o nosso coração, ele necessita de conversão. Ele necessita de transformação. A conversão, como eu falei, é tanto para justos quanto para ímpios, tanto para cristãos quanto não para cristãos. Nós temos que mudar, sempre vai ter atitudes que serão necessárias serem mudadas por Deus. E a conversão definitiva só vai terminar quando chegarmos no céu, porque lá estaremos com um corpo glorificado, com outro corpo. Sabe por quê? Porque carne não se converte. Enquanto estivermos na terra, sempre terá uma luta entre a carne e o espírito. O nosso espírito quer Deus. O nosso espírito quer projetar na terra as coisas que estão no coração de Deus. Mas a carne não. A carne quer que você desista. A carne quer que você se frustre por não ter vivido o que você projetou esse ano. A carne quer que você fique ingrata. A carne quer que você reclama. A carne quer que você se separe. A carne não quer as coisas de Deus. E essa batalha entre carne e espírito será até quando você for para a glória. A luta entre a carne e o espírito só vai encerrar quando nós subirmos para o céu. Porque lá seremos totalmente, transformados. Então, o que é conversão? Conversão é transformação de desejos. E eu tenho certeza que existem desejos e sentimentos no seu coração que talvez você nem sabe que eles estão aí, mas eles estão. E eles precisam ser transformados pelo Senhor. Por quê? Porque você está prestes a entrar num próximo ano e novamente virá muitos planos no seu coração. E o que a palavra do Senhor fala? Vamos novamente aqui, Provérbios 19, 21. Mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, os nossos desejos nos fazem muitas vezes projetar muitas coisas, mas o que vai prevalecer não é o plano B, não é o plano C. E muitas vezes não é nem o plano A, é o plano de Deus. É o que Deus sonhou para você, é o que Deus já escreveu a teu respeito, é o que Deus quer para você. Então, ao invés de você começar a preparar plano B, plano C, plano D, plano E e lá vai, ore a Deus neste final de ano. E antes de você escrever no seu planner, na sua agenda, os teus sonhos, os teus projetos, pergunta para Deus: Senhor, qual é o propósito do seu coração para mim nesse próximo ano que vai entrar? Me ensina, me mostra, me revela, para que eu possa projetar a minha vida dentro daquilo que o Senhor tem para mim. Aí você vai viver um ano com menos frustrações. Vai vir batalhas e muitas, porque o diabo não quer que você chegue lá. Mas se você projetar o que estiver no coração de Deus, já aconteceu. Que Deus te abençoe, que você tenha um final de ano maravilhoso na presença do Senhor. Assista o Salmo 3, assista, e ouça a mensagem que foi gravada da semana passada sobre o Salmo 3, caso você tenha conflitos familiares que ainda não foi resolvido. Não entra no próximo ano com situações mal resolvidas. Peça perdão para aquele que você precisa pedir perdão, que você feriu o coração dele. Libere perdão para aquele que te feriu. Mas não entre no próximo ano com pendências emocionais. Eu vou deixar também aqui no link abaixo, na descrição do vídeo, uma mensagem que foi gravada. Ela tem até cenas que tem alcançado muitas pessoas, que fala como resolver pendências emocionais. Não comprometa o seu próximo ano
com as pendências emocionais. Resolva. Assista esse vídeo e o Espírito Santo vai te ensinar como resolver pendências emocionais para que o seu próximo ano não fique comprometido. Deus te abençoe e até o próximo Orando a Bíblia.